tivemos agora há pouco, em Brasília, durante um encontro do Republicanos, o Republicanos Mulher, o protesto de uma senhora pela anistia do 8 de janeiro. Ela disse que é esposa de um dos que está preso. Por favor, Raniele. Exatamente. O Republicanos reuniu o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente nacional, Marcos Pereira, para esse evento com as mulheres, e foram surpreendidos os dois, logo após o discurso de Hugo Mota, com uma mulher identificada como Tereza Elvira Vale. Ela pediu que Hugo Mota paute o projeto de lei que dá anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Ela disse que o filho dela foi preso por 7 meses e atualmente está fora do país. Ele foi identificado depois como João Vale Gifone. Ela inicialmente resistiu, inclusive, a falar o nome dele, mas ele está em outro país. Isso porque ela disse que Hugo Mota, nessa semana, a gente tem um vídeo, falou que não há exilados políticos no país, e ela foi contrário, né, e criticou o presidente da Câmara. E o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, tentou contê-la. E no final disse à imprensa que esse foi um fato isolado, que no momento certo o Republicanos vai discutir sobre a anistia e acredita que a Câmara vai aprovar o projeto. Vamos ver aí, tem as imagens da mulher, vocês já devem ter visto. Os seguranças tiraram ela depois que ela apresentou esse protesto. E a gente tem a fala do Hugo Mota, foi no dia da solenidade da redemocratização, dos 40 anos da redemocratização no país. Vamos ver a fala dele. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Quarta-feira, essa fala de Hugo Mota. Professor Vila. A fala dele, essa parte do discurso é muito boa, né? É correta historicamente, que ele fez, e ele está dizendo que não temos exilados políticos, o que é absolutamente correto, sim, é uma verdade. Ninguém vai dizer que nós temos, onde estão os exilados políticos? Não há, porque exilado político existe quando ele sai do país, quando o país vive uma ditadura, não vive as liberdades democráticas tão plenas como nós nunca vivemos na nossa história como agora. Então, quando você tem um judiciário controlado pelo governo, quando você não pode se reunir, escrever, falar, você é preso sem mandato, em suma, isso é uma ditadura. Nós temos isso agora? Não. E se nós não temos isso agora, consequentemente, não tem exilados políticos. Você pode ter pessoas que são foragidos da justiça num país democrático como o nosso. Isso é outra questão. O cara que está lá fora como foragido, mas não é um exilado político. O presidente da Câmara tem absoluta razão. Esse ponto que o professor Vila citou, são foragidos da justiça. Então, se cria esse clima por um espectro político, os extremistas, os radicalistas, de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário e essas pessoas estão exiladas. Mas não é o que acontece. Essas pessoas estão fora do país porque cometeram crimes, porque foram condenadas. E não é um movimento que se equipara ao que aconteceu, por exemplo, durante o período ditatorial. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se essas pessoas não estivessem devendo à justiça brasileira, se não tivessem cometido alguma ilicitude, elas poderiam estar aqui no Brasil livremente, ou que voltem e cumpram a pena e posteriormente fiquem livres. Ou que tivessem aceito o acordo de não persecução judicial, como fizeram outros 557 acusados, denunciados, que fizeram esse acordo e estão livres. Raniele Veloso, muito obrigado, bom final de semana, até segunda. Por nada, valeu, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Atenção.